mês dedicado à mulher. E nós estamos aqui com a doutora Thaís, nossa pediatra, que faz parte do nosso grupo aqui do Jardim da Videira. É uma alegria te receber. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Fernanda. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar bastante, né? Um tema em alta, digamos assim, né? Então vamos lá, mulherada que está aqui nos acompanhando, né? Às vezes, muitas das mulheres que nesse momento vão assistir esse vídeo possam se identificar com algo, né, que a doutora Thaís possa trazer para nós. Como a maternidade transformou sua visão sobre si mesma e sobre Deus? A maternidade mudou tudo. Tudo. Ela veio, deixou tudo de cabeça para baixo. E aí, aos pouquinhos, eu fui ajustando e colocando os pedacinhos, né, dessa confusão que a maternidade trouxe. Mas é uma confusão muito boa. Eu falo que assim que eu recebi a notícia, eu já estava suspeitando, e aí quando eu fiz o teste deu positivo, eu fiquei em alguns minutos em choque, assim, eu falava assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu ainda estava terminando a residência médica, morando longe do meu marido, e aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer essa minha vida nessa confusão, né? Como que vai ser isso tudo? Mas aí, passado esse momento de choque, eu já conversei com Deus, falei, Senhor, estou aqui, né? Sei que o Senhor está comigo. Desde o início, a minha intenção foi só fazer a sua vontade, então eu sei que o Senhor não vai soltar a minha mão, né? Então vamos juntos. E foi, e realmente, assim, transformou toda a minha percepção, assim, eu vejo as coisas hoje com um olhar de muito mais amor. Eu vejo as pessoas hoje em dia, assim, às vezes com um olhar de filho mesmo, né? Eu acredito que eu consegui perceber o quanto Deus nos ama através da maternidade e o quanto Ele faz tudo de uma forma única e paciente. Quando eu voltei, né, a estudar as coisas que eu já tinha estudado na época da faculdade, então voltei a estudar sobre a gestação, sobre o parto, e quando eu revisitei esses conteúdos da parte do desenvolvimento, eu não conseguia acreditar, assim, parecia que eu estava vendo uma coisa, assim, completamente extraordinária, assim, né? Eu ficava assim, gente, como que Deus pode ser tão perfeito? Como que Deus pode ser tão maravilhoso? Então, coisas que me tocaram antes, mas que depois da maternidade parece que fez muito mais sentido, assim. E eu entendi como Deus age, como Ele está disposto a nos amparar ao longo da vida, desde antes, né, do nosso chamado até esse processo todo do crescimento, desenvolvimento no útero, e como Ele escolhe, né, a nossa família, como Ele escolhe uma mulher para abrigar uma vida. É uma coisa assim que não tem, é um milagre mesmo, né? Assim, eu como médica, assim, né, existe às vezes uma questão da ciência, né, contra a vida e tudo, mas na verdade eu consegui encaixar tudo ali no mesmo pacote, sabe? Eu acho que Deus foi colocando tudo em cada lugar desde que eu tive essa notícia, então foi assim, mágico mesmo. Que lindo, né? Ouvir isso, porque às vezes as mulheres pensam que precisa de ter o momento certo, né, para se ter um filho. Sim, o filho, né, é planejado, né, é desejado, mas nem sempre às vezes vem dessa forma. Sim. É porque o filho é dom de Deus. E mesmo que veio numa época que vocês nem estavam juntos, né, seu esposo estava em outro lugar, mas tudo se ajeitou. Tudo se ajeitou. Com Deus, o que nós aprendemos? Com Deus tudo se ajeita. Tudo se ajeita. Né? E não vai ter mesmo, às vezes, momento certo, né? O momento perfeito para se ter um filho. É lógico, volto a dizer, que filho, né? Sim, nós podemos planejar, né, para que venha no melhor momento, mas é dom de Deus. E às vezes vem, né, no momento que a gente estava ali, não estava à espera, mas tudo se ajeita, né, porque a família, sim, é um projeto de Deus. Sim. E quais foram, né, os maiores desafios, né, que você enfrentou como mãe
apesar, né, de ser médica, ainda pediatra, né, mas que a fé te ajudou, né, a lidar nesses momentos. Foram vários, mas eu acredito que, assim, um pouco da questão do tempo, né, eu embarquei de cabeça, assim, na maternidade, e eu vivi tudo com muita intensidade, e aí eu ficava, assim, às vezes uma sensação de estar completamente perdida mesmo, imersa ali naquele mundo, e tive uma dificuldade muito grande de voltar, assim, né, a fazer as coisas, né, a me dedicar para minha vida, assim, fora da maternidade, a vida profissional e tudo mais. Tive muita dificuldade também com a amamentação, que por mais que eu soubesse toda a parte teórica, né, que tive muito apoio, eu tive muita dificuldade, porque a Maria nasceu, ela teve um freio lingual curto e ela já nasceu muito bem, foi pro meu colo, mamou na primeira hora e ela mamava demais. E ela já me machucou toda dos dois lados, e aí eu já saí da maternidade com os seios, assim, sangrando, assim, então foi bem tenso, assim, inicialmente. Tive muito ajuda. Eu lembro que na época eu ficava sempre pensando nas mães que às vezes não tinham essa instrução, né, assim, porque eu, apesar de toda a informação, toda a ajuda, tudo, né, foi muito difícil. Então, é um tema que mexeu muito comigo, com a minha parte pessoal e profissional. E eu acho também que cólica. A Maria teve muita cólica. E eu sempre lembrava, assim, de eu falando com as mães, cólica, né, tem algumas pequenas coisas que a gente pode fazer, mas não é nada muito milagroso, tudo, né, infelizmente tem que ter paciência, mas é uma coisa muito difícil, né, na prática. Eu me pegava, assim, horas e horas tentando acalmar e consolar e nada resolvia. Então foi essa parte da cólica. Sendo uma profissional de saúde, eu falava, meu Deus, eu não vou ter nada que eu possa fazer para ajudar minha filha. E realmente foi um desafio. Mas nesses momentos, assim, de madrugada, com ela no colo e aquela coisa, eu tive uma experiência muito profunda, assim, com Deus, com o cuidado de Deus. Eu entregava, né? Você perguntou como que essa parte da fé ajuda. Eu acho que eu aprendi a entregar tudo, né? Assim, aí eu tava cansada, sofria, assim, né? E eu falava assim, Deus, tá tudo aqui, tá nas suas mãos. E aí parece que, como num passe de imagem, eu ficava feliz, assim, eu tava feliz, grata de estar ali, de ter a possibilidade de pegar minha filha no colo, de ter a possibilidade de certa forma, acalmar ela. Então, assim, a percepção, o olhar diante da situação mudou, né? A partir dessa entrega e dessa confiança mesmo em Deus, assim. Eu acho que Deus mudou o meu olhar, a situação era a mesma, né? Era uma mãe cansada, com a criança com o seio machucado, com a criança com cólica e tentando acalmar ela à noite. A situação era essa, mas apesar desses desafios, eu estava muito feliz, né? Muito feliz, assim, muito grata. E foi Deus, né? Obviamente foi, porque humanamente a gente não consegue fazer isso, né? A gente sabe que não. Então eu acho que foi isso. E isso é um desafio, né? Os primeiros dias do bebê, com a relação com a mãe, né? Esse choro, essa cólica. Como identificar, né? Esse choro? Quando que o choro é preocupante? Como que a mãe deve, né, se preocupar com esse choro e identificar o que aquele choro está ali dizendo? O que você poderia dizer para nós, doutora Thaís? Ela é muito extensa, existe muita coisa na literatura, mas eu acho que o maior conselho mesmo que eu posso dar atrás, mas é que elas estejam muito próximas aos seus bebês ali nos primeiros dias. Se possível, a gente sempre fala muito dessa questão de rede de apoio e tudo, se possível usar a rede de apoio para auxílios extras do bebê, por exemplo, né? Cuidado com a casa, ou às vezes dar um banho, alguma coisa assim, mas tentar estar mesmo ali bem próximo do bebê para que você consiga entender o seu bebê. Porque existem várias coisas, existem situações de doença que a gente consegue identificar no consultório, né? O bebê que não está ganhando peso,
Bebê que às vezes mais pra frente a gente vai fazer um diagnóstico de algum tipo de alergia, refluxo e tudo mais. Mas muitas vezes a gente consegue identificar o choro de fome ou o choro de dorzinha, né? O choro de sono, o choro porque quer mamar. A gente consegue identificar esse padrão olhando para a criança. Né? Então, estar próximo ao seu bebê, entender quem ele é e começar ali a construir uma relação mãe e filho ajuda muito nesse momento. Porque se a gente deixa ali nesse início terceirizar tudo, eu acredito que você não consegue entender o seu bebê. Né? É claro que tem as questões de doença e a gente vai saber disso, né? Realmente nas consultas, avaliando peso, crescimento, desenvolvimento, várias outras coisas, mas de forma geral o bebê chora muito. Né? Ele pode estar chorando bastante e não tem nenhum problema. E você só vai saber disso, né? E conhecendo ele. E também com o apoio de um profissional inicial ali para te falar assim, olha, examinei, tá tudo certinho, então fica tranquilo que é isso mesmo. É uma construção, né? Essa relação construção da mãe com o bebê, né? Que é aquilo que você disse, é nesse olhar atento que a mãe vai perceber o que realmente está acontecendo ali. Sim. Né? E que lindo e ao mesmo tempo doloroso. Né? É um processo, não é fácil, né? Talvez lindo de ser falado, mas vivido, né, na pele. Sim. Só quem, né, está ali construindo essa relação mãe, né, e bebê, na experiência do dia a dia, que essa construção vai sim acontecendo, né? Sim. Sim. E quando você diz, né, que você saiu ali já do hospital, né, já ali sangrando com o peito, né, nessa tentativa da amamentação, o quanto, né, a mãe às vezes estressada ali, né, nessa relação, porque causa assim um estresse, né, às vezes causa até a depressão pós-parto. Como isso impacta na vida do bebê e como, né, a gente fazer esse diagnóstico da depressão pós-parto? Quais são os sinais que a mãe está, né, com esse diagnóstico? O período do puerpério é um período desafiador. E realmente é comum que as mães, né, de forma geral, fiquem muito sensíveis, tenham vontade frequente de chorar. Às vezes podem passar algum tipo de pensamento: meu Deus, será que eu tive a melhor escolha? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu deveria ter tido esse bebê? Esse tipo de pensamento pode passar, né, de forma normal. O que não pode acontecer é isso se externalizar, por exemplo, com alguma forma, né, de agressão, mesmo que seja muito sutil. Então, por exemplo, perdi a paciência, dei uma chacoalhada no bebê, ou tenho vontade frequentemente de jogar ele pela janela, ou qualquer outro tipo de agressão. O choro de uma forma inconsolável, né? Eu passo o dia todo chorando, não tem nenhum momento de estabilidade, né? Eu não consigo mais, não tenho vontade de me arrumar, não tenho vontade de conversar com outras pessoas, não tenho vontade nem de compartilhar esse sentimento que seja com meu marido ou a pessoa mais próxima a mim. Isso, né, dá indícios de que a situação está indo para uma situação patológica. Né? Então, nesse caso, é necessário o mais rápido possível buscar a ajuda de um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, ou então falar com uma pessoa próxima a você, uma pessoa, né, que tem esse grau de instrução, entenda o que é, né, esse processo da depressão pós-parto e que ela possa te ajudar. E a forma de ajuda é o profissional de saúde, né? Não tem ninguém que pode lidar com isso porque é uma situação de doença mesmo, né? Sim. Importante também essa rede de apoio, né? Quanto isso é importante que você trouxe, né? Nesses primeiros dias do bebê, na relação da construção com a mãe, é muito importante, né? O apoio também do pai, né? Da figura paterna, sendo esse amparo nessa construção, né? Da família. Diante de tudo isso, a pergunta de milhões, né? Tenho até medo. Como conciliar tudo isso? Carreira, né? Sua vida profissional, a sua vida de oração e também agora a maternidade. Como é isso?
Como equilibrar isso? Pois é, estou no processo. Eu estou realmente no processo, assim, na busca, tentando conciliar. Eu acredito que ter um ideal, né, assim, aonde você quer chegar já é um grande passo, né, que a partir disso você vai progressivamente construindo passos mesmo, né, para você chegar ali naquela meta final. Acho que uma coisa muito importante também, assim, que pra mim ajudou foi entender que o equilíbrio não é estar sempre tudo na mesma medida. Uhum. Então, tem dias que eu vou precisar me doar mais à minha família, tem dia que eu vou precisar me doar mais na minha profissão, tem dias que eu vou precisar estar muito imersa em oração. Então, eu acho que o equilíbrio é ter a sensibilidade de entender que os dias não são iguais, as necessidades não são iguais e que eu tenho que estar aberta mesmo para fazer o que é necessário naquele dia. É um dia de cada vez, né? E com o olhar voltado ali naquele ideal, né? Daquilo que você busca. Não é fácil, é um processo. Mas é isso, assim, não tem muito segredo, né? Tudo através do esforço mesmo e da vontade de superar, de viver isso tudo de uma forma o mais perfeita possível. Sim, olha, né, não tem como mesmo isso que você traz, é algo muito importante, né? Acreditar que equilíbrio é dar a mesma medida para todas essas, né, setores da nossa vida, né? Mas é dar um significado àquilo que no momento, né, é a prioridade, Isso. né? Então, não vai existir uma receita pronta, e cada um vai ali encontrar no seu dia a dia, né, o que vai, né, te demandar mais, é ter essa flexibilidade. Sim. Né? Diante dos desafios, né, que a mulher de hoje enfrenta, né? Às vezes essa questão da flexibilidade pode ser tão difícil, porque se é uma pessoa que tem uma tendência, né, a querer controlar tudo, né, assim, então, nossa, fiz aqui a minha agenda e eu preciso fazer isso amanhã e não tem jeito, eu quero que aquilo se cumpra. Se você não tiver essa abertura, essa flexibilidade, esse entendimento de que você pode planejar, deve planejar, mas a vida não acontece de acordo com o seu plano, você se frustra muito, né? Com certeza. E principalmente, eu acredito, pelo menos comigo foi assim depois da maternidade, porque os seus horários ficam completamente loucos, né? E então é isso, assim, é entender que é um tempo diferente, uma responsabilidade diferente e a cada dia basta o seu cuidado. Isso é lindo, né? A cada dia basta o seu cuidado. Foi uma alegria, está sendo uma alegria estar aqui com você, doutora Thaís. Qual a mensagem que você quer deixar hoje para as mulheres, né, que nesse momento parou para ouvir o nosso bate-papo? Queria deixar o meu acolhimento, verdadeiro acolhimento, dizer que eu entendo muito vocês. É uma missão muito linda, muito nobre e não é fácil, né? Tudo que é muito difícil exige tudo que é muito bom exige uma dificuldade muito grande, mas é possível ser uma mãe presente, atenciosa e ao mesmo tempo equilibrar dessa forma que a gente explicou, né, as outras áreas da nossa vida, né? Então, assim, não desistam, né, foquem na sua família, naquilo que vocês acreditam mesmo, cerquem-se de boas pessoas, tanto, né, com amigos, famílias e bons profissionais também, que tudo vai dar certo. É isso. E onde você atende para o pessoal saber, para as mães te procurarem? Passa para nós. Eu atendo hoje na Clinesp e recentemente fiz uma parceria com a clínica Crescer. Vou atender lá uma vez por mês. E atendo também no Hospital São Lucas e na Santa Casa de Campo Belo.
Que bom. Você pode deixar também as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Pode deixar. Mesmo. Eu tentando manter o equilíbrio.